Olá, Escorpião, tudo bem? Essa aqui é a sua leitura para novembro de 2021. Eu sou a Letícia, seja bem-vindo. Essa leitura aqui vale para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Escorpião, tá? Lembrando que é uma leitura geral. Vale para a vida, ou seja, pode fazer sentido, pode não fazer. Se não fizer sentido, vai dar uma olhada lá no vídeo do seu Ascendente, da sua Lua, que pode se conectar mais. De repente, se você souber seu mapa astral e souber qual que é o signo em que você tem Marte e Vênus, vá assistir também. Às vezes tem alguma conexão aí, alguma coisa ligada à área de relacionamentos para vocês, tá bem? Me perdoe do barulho, que está acontecendo uma obra aqui perto. Eu não tenho outro dia para gravar esse vídeo para vocês. Vamos começar então, Escorpião. Vamos captar esse egrégora aí de quem divide o signo de Escorpião. E eu quero saber como é que tá Escorpião no momento presente. O que está acontecendo na vida dos escorpianos no momento presente? Vamos lá. Gente, ai, olha que interessante. Sai um 5 de copas, né? Tem alguns desapontamentos aí, algumas portas se fechando, tá? Ou, tá ligado ao sentimento, tá bom? Então pode estar relacionado a relacionamento, como também alguma coisa que mexeu com a emoção de vocês, tá? Não necessariamente questões ligadas ao coração, mas mexe com a emoção de vocês, principalmente se for relacionado a algo que vocês queriam muito, né? Então, eu vejo algumas portas se fechando, alguns lamentos de, de algo que foi perdido, porém, é uma energia de movimento. Então, é uma energia assim, olha, é como se portas estivessem fechando, mas janelas estão se abrindo e vocês não estão conseguindo ver o lado bom desse momento. Então, procurar se apegar às coisas boas no agora. Vamos ver o que mais que está acontecendo, porque não só esses 5 de copas, né, mas deve ter mais alguma coisa nesse presente, trazer para complementar aqui. Momento presente na vida dos escorpianos, no agora. As cartas não querem pular, porque, né, não quer. O que está acontecendo na vida dos escorpianos? Ó, saiu uma carta de um 9 de ouros, então estamos falando sobre coisas que estão sendo alguns desapontamentos, mas que eu não vejo como algo ruim, eu vejo como, olha a oportunidade que vocês estão tendo de se validar pelas suas próprias coisas, pelas suas próprias conquistas. Tem alguma coisa aí no momento que vocês ainda estão se lamentando, né, emocionalmente falando, mas que diz sobre, olha, é sobre os seus próprios ganhos, é sobre suas próprias conquistas. Então, é para se valer de tudo que vocês já conquistaram por própria conta de vocês. Também vem falar o seguinte, ó, vocês não devem pedir aprovação das pessoas, né? Então, assim, de um lado a gente perde, mas porque talvez vocês tenham se validado por si, por quem vocês são, por, pelas suas próprias opiniões, pelas suas próprias conquistas, pelas suas próprias escolhas. Potente essa energia. Vamos ver qual que é o desafio aqui? Trazer o outro baralho. Gosto de ficar alternando de baralho para vocês. Um tarô das bruxas. O que tem de desafio? Pulou muitas cartas. Eu não vou pegar todas essas, vou embaralhar de novo. O que tem de desafio para os escorpianos? Tem uma aqui, 8 de paus, falando de talvez ansiedade, coisas acontecendo muito rápido, mudanças, né? Vocês estão mudando e vocês estão evoluindo também. Eu vejo um processo de evolução, de velocidade. Só que é interessante, isso é o principal desafio, diz sobre vocês se derem conta de que as coisas estão em movimento e que por isso algumas vezes vocês estão perdendo algumas coisas ou estão precisando se despedir, se desapegar de alguns processos, porque a energia do 5, que saiu como 5 de copas, é uma energia de movimento, assim como a energia do 8 de paus aqui também mostra movimento. Então, vem
desafiar vocês a respeitarem o processo de movimento das coisas, a validarem as suas próprias vontades e suas escolhas, suas vontades, seus impulsos, né, e seguir a sua intuição, seguir a intuição de vocês. O que mais de desafio? Veio a carta do imperador como um desafio, vejo também que diz sobre vocês conseguirem colocar limites nas coisas, limites nas pessoas, para alguns limites, para outros, diz sobre colocar um pouco mais de contorno, um pouco mais de ordem, um pouco mais de estrutura nas coisas, tá? Talvez o universo esteja direcionando vocês para vocês se validarem por si só, né, para vocês conquistarem suas próprias coisas, validarem pelos seus próprios méritos, se validarem pelos seus próprios méritos. E vocês não estejam aceitando essa posição de imperador da vida de vocês, né, ou de imperadoras, que é abrir caminhos, definir coisas, definir metas, se estruturar por sua própria conta de vocês, né, delimitar as coisas, de falar assim, até aqui eu consigo ir, até aqui eu não consigo ir, sinto muito, não dá, né, que é estabelecimento de limites, pedir ajuda quando precisa, delegar, tá, então vocês como imperadoras ou imperadores, tá bem, da vida de vocês, e muito confiantes na intuição, muito ouvindo essa intuição, cada passo, cada processo, essa carta é uma carta de ação. Então, o maior desafio diz sobre ação ouvindo a intuição e sabendo, tendo organização, né, definindo metas também. Então, esse é um principal desafio aqui. Como sai o imperador aqui, também entendo que talvez, tá, como eu também faço a leitura aqui na sistêmica, acho que vale a gente, vocês observarem também como está o entendimento de vocês em relação à figura paterna. Como é a sua figura paterna, né? O seu pai, como ele era, né? Como ele agia, como ele se comportava. De alguma forma, pode ser a forma como você também se comporta quando você precisa decidir coisas e definir coisas e colocar limites, né? E aí vale a reflexão, né? Essa minha maneira de funcionar é uma maneira de funcionar que eu aprendi com ele, né? Gratidão, mas agora eu posso agir de uma outra forma. Vamos ver o que vem para novembro para os escorpianos. Então, o que vem para novembro para vocês? Vem um 7 de espadas e um 5 de paus. Tá? Vem aí alguns desafios ligados à realidade da vida, tá? As coisas que estão sendo apresentadas para vocês estão talvez gerando alguns conflitos internos, né? Poderão gerar alguns conflitos internos. Vejo vocês tentando se adaptar de uma forma muito, às vezes, muito forçada, né? Não forçada como se vocês estivessem fazendo algo que vocês não são. Alguns, sim, né? Mas assim, tendo que se adaptar a uma realidade da vida, tendo que se adaptar a algumas coisas e não querendo abrir mão disso, né? Vejo essa coisa de tipo assim, como se tivesse que abrir mão da ética ou de quem vocês são para poder se adaptar a essa nova realidade. Vale aqui também pensar no seguinte, tá? Como vem essa energia aqui, e aqui vem pedindo para vocês que o maior desafio é limite, o maior desafio é lidar com tudo que vai estar muito em movimento, e vocês vão ter que se sentindo testados, né, das vontades de vocês. Vem com o desafio também de ouvir a intuição e de entender que as coisas estão em movimento, né? Sugiro aqui com essas duas cartas que saíram, para que vocês tenham um jogo de cintura, para que vocês tenham essa malemolência, né, essa diplomacia nesse processo, né, de enfrentamento da realidade. Tem algumas coisas que vocês vão precisar fazer, que faz parte do processo, mas aí vocês vão, mas para isso, vocês vão precisar
ter muita consciência de para onde vocês querem ir, né? Muito organizados, muito empoderados da energia de vocês, de imperador, de imperadora, tá? É importante olhar essa realidade que está sendo apresentada para vocês, ou vai ser apresentada para vocês ao longo do mês de novembro, de enfrentar essa realidade que faz parte do processo, né, faz parte da situação, e também do processo da vida, né, e também enxergar que muitas vezes a gente atrai, né, algumas situações, e entender o porquê, né, ou não o porquê, mas o para que você está nessa determinada situação, para que você está se deparando com essa determinada situação. Tem um aprendizado aí por trás. Vamos entender um pouco mais qual é o aprendizado, além do aprendizado ligado a aprender a ser diplomático, aprender a respeitar os seus valores, mas ainda assim ter esse jogo de cintura dentro dessa situação e saber o quanto que vocês precisam trabalhar desculpa o barulho, gente, não sei se vai atrapalhar, espero que não. O quanto que vocês precisam trabalhar também o reconhecimento dos limites, de falar assim, olha, isso aqui eu não consigo fazer, né, isso aqui não é para mim, não funciona para mim, e aí estabelecer esses limites. Vamos ver como que vocês podem lidar melhor com essa situação, com essas situações em novembro, como que os escorpianos podem lidar melhor com essas situações de enfrentamento da realidade, com essas situações de conflitos que vão aparecer em novembro, cartas voadoras. Ai. Pronto. Ó, 2 de copas vem pedir para vocês saberem estabelecer limites dentro das relações, dentro das parcerias, e para vocês trazerem um processo de despertar, para saber exatamente, vem pedir uma libertação em algum processo ligado a algum relacionamento, alguma parceria que vocês vierem desenvolver, vierem estabelecer, tá? Eu vejo muito essa carta aqui, como o 2 de copas, como um equilíbrio quanto que é a minha energia e quanto que é a energia do outro. O quanto que eu consigo me separar dessa energia, né? Veja as cartas que elas se mostram dentro da água, né? 2 pessoas dentro da água se unindo, né? Então, é uma carta que fala assim, o quanto que vem falar também de até codependência, tá, gente? De assim, eu depender do outro, ou o que o outro pensa me influenciar de uma forma muito forte. Saber estabelecer esses limites é importante, tá? E a carta do Awakening, que é a carta do despertar, pedindo para que vocês se libertem de algum processo ligado a alguma parceria ou alguma relação que vocês estabeleceram com alguém, fazer o desligamento necessário. Eu sinto aqui de fazer o desligamento, para alguns e para outros é assim, como que eu me coloco nessa relação? Como que eu me abro para essa relação? Né? Às vezes é um despertar de que talvez precise mesmo se abrir dentro dessa relação, sem medo, sem pisar em ovos, né? Mas sabendo estabelecer os limites mesmo que vocês precisam estabelecer, porque a carta do imperador ainda permanece como desafio, então é algo que precisa ser trabalhado também. Vamos trazer aqui um conselho final para novembro, para os escorpianos. Aliás, eu vou fazer isso não, vou pedir a potência. Qual a principal potência que os escorpianos têm, que eles podem usar a favor deles em novembro? Vamos ver? Potência dos escorpianos em novembro. Ó, página de paus, tá? Vem pedir paciência e pedir transmutação, mudanças, ideias novas, jovialidade, tá? Vem pedir renovação, essa potência de vocês, de entender também que vocês estão num processo de aprendizado e com paciência e com mudança, criatividade, ideias novas, tem de ser um mês muito bom para vocês. Me dá um conselho final, então,
para novembro, para os escorpianos, para fechar de resumo. Olha que interessante, me dá mais um. Tá bem. Veio aqui um pajem de ouros e um 8 de espadas, tá? Como vieram duas cartas de pajem e um conselho final, eu vejo que ele está reforçando a questão ligada a se valorizar e respeitar você, respeitar o seu processo, respeitar seu corpo, tá? Então, ainda assim estabelecer estrutura, paciência, como posso dizer, continuidade não, quando a gente faz sempre um pouquinho de cada vez, sabe? Talvez seja continuidade, consistência, tá? Consistência e trabalhar muito os processos mentais, tá? Veio um 8 de espadas aqui, então como resumo final, trabalhar muito o cuidado com essa confusão mental, porque já tinha saído 7 de espadas, né, para vocês, então assim, quando vocês fazem coisas que vocês não queriam fazer, né, acabam se tendo que fazer coisas que manda o figurino, que manda o script, ou que talvez ficaria mais fácil para vocês fazerem, vocês acabam colhendo consequências desafiadoras e desalinhadas com quem vocês são, e aí fica mais difícil de sair de uma determinada situação. Então, é importante tomar esse cuidado também, até para vocês ficarem espertos com as relações que vocês estabelecem em novembro, tá bem? Essa é a sua leitura, Escorpião. Já ia esquecendo do Oráculo da Luz para vocês, que eu sempre faço no final, para a gente trazer uma energia final, e aí eu peço que vocês se conectem com esse meu baralho aqui, e se conectem comigo, porque independente do tempo, as cartas conseguem captar a egrégora, né, até de quem vai entrar em contato com essas cartas. Então, vamos lá. Carta de Lemúria, para vocês acreditarem que é possível, sim, criar um céu na Terra, de que é possível, sim, ter um mundo que vocês tanto querem e que nem por isso vocês precisam ter que fazer coisas que não queriam fazer, ou nem por isso vocês têm que se adaptar a uma situação que não é a melhor por medo ou por achar que não é possível. Está dizendo que essa carta fala de que está acontecendo a mudança, está acontecendo a transição na vida de vocês e que sim, é possível sim ter um mundo que vocês tanto desejam e tanto sonham. Tá bem? Essa é a sua leitura, Escorpião. Gratidão por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.